Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma aula aqui falando sobre variáveis, né? Criação de variáveis. E para isso vamos continuar usando o display para colocar no display, né? O que aparece dentro das nossas variáveis. E aí a ideia é a seguinte, né? O que eu queria fazer? Eu queria criar um programa que tem um botão ligado no meu PIC e quando eu aperte o botão, eu quero que ele pisque o LED 5 vezes e depois pare. Então, como que a gente pode fazer isso aí, né, na nossa programação? Tudo bem, nós poderíamos colocar lá, né, o pino do pique onde está ligado o LED, mandar ele acender, dar um delay, depois mandar ele apagar, depois dar um delay de novo, mandar ele acender outra vez, criar aquela maneira sequencial. Porém, quando a gente estuda um pouquinho as variáveis, a gente tem algumas outras meios, né, de fazer de escrever esse mesmo código sem precisar ficar repetindo várias vezes o mesmo comando, né? Sem precisar mandar ele acender 5 vezes e apagar 5 vezes e dar também 5 delays ali no meio. Então como que a gente vai fazer isso? Então aqui estão os S-bits aqui para fazer a ligação do display, né? Então no caso aqui o meu display está ligado no port C. Também tem o S-bit aqui, né, o apelido do LED, que está ligado no pino do port D, no D0, e o botão que está ligado no port A0. Então no D0 tem um LED, no RA0 tem o botão e no port C a gente tem o display ligado lá. E aqui estão criadas duas variáveis. Eu tenho uma variável do tipo inteira, que eu dei o nome de contador. Então você pode criar quantas variáveis quiser. Então eu poderia criar aqui uma outra variável que vai chamar aula, ponto e vírgula. Depois quando eu compilar isso aqui, vai até já some antes de compilar o vermelhinho ali. Mas o que é uma variável? Variável é um espaço criado na memória e dentro desse espaço de memória eu posso guardar qualquer coisa que eu tenha ali, qualquer valor, uma palavra, qualquer coisa desse tipo, né? No caso aqui, uma variável inteira só permite guardar valores. Uma variável do tipo char permite guardar letras. Então, para guardar uma palavra, eu vou usar uma variável do tipo char. Então, veja aqui que eu estou usando uma variável para guardar um número e aqui eu estou usando uma variável para guardar uma palavra. Até está aqui o nome da variável, deu nome de texto. E eu posso guardar aqui 7 letras aqui dentro. Pois bem, estão criadas nossas variáveis. Nós vamos ver mais à frente para que elas vão servir. Então aqui eu estou definindo, né, que é tudo saída, tris C é saída, o C é onde está ligado o meu display, né, então é uma saída de dados. O tris D, que é onde está ligado também o meu LED, também é uma saída, né. Que mais? O ADCOM, né? ADCOM 0, ADCOM 1 para colocar todo mundo como entrada digital, entrada ou saída digital, e os meus comandos de inicialização de display que a gente já viu aí nas aulas anteriores. E aí vem a minha rotina principal, né? A rotina principal é o void main, mas a minha rotina infinita, o while 1. Então o que acontece? Quando o meu programa está rodando e o meu botão não foi pressionado, ele vai ficar executando só essas duas funções aqui. O que ele está fazendo? Port D igual a 0, ou seja, ele vai apagar o LED, e contador igual a 1, ou seja, dentro da minha variável contador, ele vai jogar o valor 1. Então eu tinha um espacinho de memória aqui que antes não tinha valor nenhum, agora passa a ter o valor 1. O que mais? Vamos lá. Então é o seguinte, e quando o botão for pressionado? Então quando o botão for pressionado, aqui a gente vai entrar numa rotina, sempre quando a gente tem o while 1, é uma rotina, um loop infinito, isso vai ficar infinitamente rodando aqui dentro. E agora nós vamos ter um looping controlado aqui, o que acontece? Se o botão for pressionado, ele vai olhar aqui, ó, enquanto a variável contador tiver um valor menor ou igual a 5. Então é isso que está falando aqui, ó, menor ou igual a 5. Percebam que inicialmente o valor dela é 1, então de fato é menor. O que ele vai fazer? Ele vai executar todos esses comandos que estão aqui dentro dessa minha variável while. Começa aqui, termina aqui embaixo onde está a linha azul aqui.
Então, enquanto essa variável, enquanto esse valor aqui desse contador for menor do que 5, ele vai ficar executando isso aqui. E o que tem aqui dentro? De cara, a gente tem o comando int to string, ou seja, ele converte um inteiro em uma string. String é um valor que você consegue enviar para o display. Então isso aqui que está dentro de aspas, quando a gente coloca dentro de aspas aqui já é um comando que vai direto para o display, né? Na linha 1 do display eu vou escrever valor da contagem. Quando eu coloco entre aspas, o compilador já sabe que isso é uma string, ou seja, isso é um conjunto de letras. Pode conter até números aqui dentro, mas ele vai entender sempre como se isso fosse um caractere, não importa o que. Ele entende isso como um caractere. Quando eu tenho uma variável do tipo inteiro, eu não posso mandar ela diretamente para o display. Então eu tenho que primeiro converter isso em uma string. É isso que ele está fazendo. Dentro da minha variável contador, eu tinha o valor numérico 1. Ele vai converter isso para um valor de string e vai jogar isso dentro da minha variável texto. E aí depois eu vou mandar imprimir essa variável texto. Está aqui, ó, lcdout na linha 2. A partir da terceira coluna, eu quero que ele escreva esse valor texto, que agora é um valor, é uma string, né? Mas na verdade o que vai acontecer é que vai aparecer o valor da variável contador, que no caso aqui ainda é o valor 1, né? Então ele tem um valor do tipo inteiro, que vale 1, ele vai converter isso numa string que tem o símbolo do número 1, e vai colocar isso no meu display aqui na linha 2, coluna 3. Aí que eu estou fazendo aqui, port D igual a 1, ou seja, eu estou ligando meu LED. Percebam que eu poderia, aqui eu coloquei todo o port igual a 1, ou eu poderia ter colocado aqui LED, né? Se eu colocasse LED igual a 1 também, o resultado seria o mesmo. Aí eu dou um delay, 500 milissegundos, ou seja, ele vai ficar meio segundo aceso. Depois eu mando desligar ele, meio segundo, e depois espero mais meio segundo. Então vai ficar meio segundo aceso, meio segundo apagado, e aqui é que está o X da questão. O que eu faço aqui? Dentro da minha variável contador, que vale 1, né, tinha o valor guardado ali dentro de 1, o que eu vou fazer? Ele vai ter o valor de contador mais 1. Então 1 mais 1 vale 2. Então dentro da minha variável contador, que antes eu tinha o valor 1, agora eu passo a ter o valor 2. E aí eu mando dar um clear no meu display, ele vai chegar aqui no final, ele vai olhar, falar, ó, contador ainda é menor ou igual a 5? Contador agora vale 2. Então se vale 2, ele vai pegar e vai repetir tudo de novo. Só que agora aqui, né, quando ele imprimir, quando ele chegar nessa linha, ao invés de ele imprimir 1, que era o que ele tinha antes, ele vai imprimir o valor atual, que é 2. Ele vai fazer esse ciclo aqui, ó, e ficar repetindo isso aqui 5 vezes. Ao invés de eu ter que escrever 5 vezes esses mesmos comandos aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V 5 vezes, eu crio esse looping aqui com duas variáveis aí, né, de controle, e aí eu consigo comandar quantas vezes eu quiser. 5 vezes, tudo bem, é um valor pequeno. Mas se eu quisesse que isso aqui se repetisse por 30 vezes, imagina ter que escrever esses mesmos comandos aqui 30 vezes. Vai ficar aquele programa gigante, aquele negócio enorme, ocupando um espaço enorme de memória. Com essa rotina de controle aqui, ó, basta eu vir aqui e mudar aqui para o valor que eu quero. Então, se eu quero 30, eu mudo aqui o valor. Então, esse aqui é uma estrutura, um laço de repetição, né, que a gente chama, que é muito utilizado aí quando fala de programação de qualquer tipo de microcontroladores. Por fim, né, quando acabar essa rotina aqui, quando ele chegar aqui, quando o valor de contador for 5, ele vai olhar aqui e falar 5 não, 6, né? Então ele tem que ser menor ou igual a 5. Então quando não for mais isso, for 6, então ele vai sair desse laço. Ele vai chegar aqui e falar, não, tudo bem, não precisa mais repetir todo esse laço aqui. Ele vai sair aqui e vai vir para esses comandos aqui. Então o que ele vai fazer? Apagar o display e enviar uma outra mensagem, né? Uma mensagem na primeira linha de contagem, na segunda linha finalizado, e vai dar um delay aí. Então toda vez que eu aperto o botão, ele vai executar essas rotinas aqui por 5 vezes e depois uma vez executar isso aqui. Quando o botão não for pressionado, ele vai ficar executando isso aqui, ou seja, ele vai desligar a LED e vai manter a variável contador com valor igual a 1. Vai ficar repetindo isso aqui que na verdade não é nada. Então, colocando aqui no simulador, eu montei já, né, já deixei montadinho aqui, direitinho. Deixa eu compilar, né? Compilar aqui. Então aqui já está montado no meu port A um botão. Percebam que o botão ele joga negativo o tempo todo, quando eu pressiono ele joga positivo. Então por isso que aqui no meu laço aqui eu estou olhando quando o meu botão é igual a 1.
Quando eu apertar aqui, ele vai jogar nível lógico alto aqui, né? Nível lógico 1 aqui no pino do meu microcontrolador. No RD0 tem a saída do LED ligado no resistor, positivo no Master Clear sempre, e a ligação do display, como nós já tínhamos visto aí em aulas anteriores. Então, dando um play aqui na simulação, quando o botão não está pressionado, não aparece nada aqui mesmo. Quando eu pressiono o botão, ele começa aqui, ó, valor da contagem, 2, 3, 4, 5, e agora aparece contagem finalizada. Ele faz isso 5 vezes e termina. Então, a vantagem, como eu disse, né, é um pouco mais complicado a parte de programação aqui. Você tem esse laço enquanto aqui, né, que aparece aqui no meio, mas como eu disse, é extremamente vantajoso porque aqui a gente está fazendo só 5 repetições. Se for mudar para 10 repetições, é só vir aqui eu pus 510, né? Então é só vir aqui, muda a quantidade de repetições que você quer, a quantidade de vezes que você quer que se repita, e aí você muda aqui. Opa! Parou, dá um play aqui de novo. Então agora ele vai executar 10 vezes, ao invés de eu ter que ficar copiando, né, a liga e desliga 10 vezes, é só ir lá e mudar o valor lá. Isso traz uma velocidade enorme aí na hora de fazer programas mais complexos aí. Deu certo? Eu nem vi se ele foi até 10, mas vai, né? Beleza? São só duas variáveis a mais aí, uma variável do tipo inteiro e uma variável do tipo texto aí, do tipo char, né? Beleza? Nas aulas, no início das aulas lá, eu disponibilizei para vocês, né, todos os slides que eu mostrei para vocês no começo das aulas. Lá nos slides a gente tem os vários tipos de variáveis, né, de tipos de variáveis que a gente pode criar. Variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo char. Se for um número que tem muitos algarismos, né, muitos bits, aí você tem que você tem que colocar o long, né, que ocupa mais espaço de memória, mas você consegue gravar números de valores mais altos. Tem uma série de nuances aqui, mas a gente vai trabalhando melhor e falando melhor com isso aí ao longo do tempo. Beleza? Eu vou mandar para vocês esse programa aqui com as linhas comentadas. Aqui eu não pus os comentários. Então eu vou pôr os comentários aqui para vocês acompanharem naquele arquivo que eu mando do tipo bloco de notas, né? E tentem acompanhar, tentem entender o que tem em cada uma das linhas. Se tiverem dúvidas, vão me mandando as dúvidas aí para eu tentar responder vocês todos. Beleza? Até mais, pessoal.